na Rádio e TV Jornal. Bom, a gente começa o programa de hoje trazendo para você uma fala do presidente Lula, porque ontem saiu uma pesquisa feita no mercado. Foram consultados os nomes do dito mercado e deram 90% de reprovação para o governo Lula. O presidente ironizou esse resultado e explicou mais uma vez por que ele voltou a ser presidente da República. Veja. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que acompanham a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. E o que é que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não votei a ser presidente da República porque eu precisava ser presidente da República. Eu votei a ser presidente da República para provar, mais uma vez, que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, tem mais capacidade de governar esse país que todos aqueles que têm vários diplomas de doutores, mas que não têm sensibilidade social. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega a criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam no país. E eu quero dar visibilidade aos invisíveis. E não quero muito, governador. Não quero muito. Eu não quero que ninguém perca nada. Mas eu quero que todo mundo tenha o mínimo necessário. Então, sim, te ouvi verdades. Então, passa a eleição agora, pobre, o mais interessante é que vocês devem ter lido isso em manchete em todos os sites nacionais. Mas será que você sabe quantas pessoas participaram dessa pesquisa, foram ouvidas? Quantas? São 105 economistas. 105. É o recorte da pesquisa. Imagina aí, uma pesquisa de opinião pública. Normalmente são ouvidas 3.000 pessoas, né, entre 2.000 e 3.000, né? Lembra na campanha eleitoral, as pesquisas de aprovação, mas essa tem 105 entrevistas. São economistas, representantes de fundos de investimento. É o pessoal da Faria Lima. 105, gente, só são 100. 100 pessoas ganham manchetes desaprovando o governo. E sabe qual é o ponto que mais irritou esses 100 privilegiados da Faria Lima? Qual? Para usar a expressão que o presidente usou, né? Faria Lima. O imposto de renda isenção para quem ganha 5 mil. Eles estão chateados com isso. E a tributação para quem ganha mais de 50. Chateados com isso, eles, muito chateados com isso. Sabe assim, eu acho que há uma... Assim, a má vontade ela é generalizada com o governo por parte de quem compõe esse dito mercado financeiro. Mas, nesse caso da pesquisa, Ananias, houve também uma pitada de contribuição à desinformação, porque seria muito importante que esse dado viesse em destaque. Sim. Da quantidade de pessoas que foram ouvidas, para a gente ter uma ideia do que é. Sim, eles representam muito, sim. Hoje está se vendo o dólar fechou em baixa. Por quê? Só por causa de 2 falas do Arthur Lira. Então, a gente está vendo que quem controla o mercado está dentro do Congresso Nacional. Isso ficou muito claro no dia de hoje. É completamente manipulado. Esses dados são manipulados à mercê do Centrão. Então, assim, até que ponto que isso pode conduzir os rumos do país? Eu acho que esse é um questionamento que precisa ser feito. E eu acho muito positivo que o presidente Lula trate isso como deve ser tratado. Só que eu acho que ele deveria ir para o enfrentamento. Cada vez que acontecesse algo assim, o próprio governo deveria se encarregar de esclarecer quantas pessoas fazem parte dessa pesquisa. Realmente um número marcante. 105. Não é 105 mil, não são 1.000. São 105 são pessoas. 105 pessoas. Que aí querem ditar o que é
a política econômica do governo. E o que é que essas pessoas ditas do mercado não veem no governo? Ou